Bom, dando continuidade à nossa revisão, né? Vou falar agora de ligação iônica. Ligação iônica, de uma maneira bem simples, a gente diz que é a ligação entre metal e ametal. Tá? Essa é uma maneira bem, digamos, simplória de definir o que seria ligação iônica. Né? A ligação iônica ocorre entre íons de cargas opostas. Você tem o íon positivo atraindo o íon negativo por atração eletrostática. Na tabela periódica, você tem que saber ver quem é metal e quem é ametal. Eu estou aqui com uma tabela, tá? Onde essa tabela, nessa linha aqui, ó, eu tenho a divisão entre metais e ametais. Bom, como que eu sei disso de uma maneira bem simples? É só você olhar aqui, ó. Tá vendo o boro? O boro é ametal. Faz uma escadinha embaixo do boro, ó. Vai um, desce um. Vai um, desce um. Vai um, desce um. Vai um, desce um. Todo mundo que está embaixo da escada, metal. Todo mundo que está em cima da escada, ametal. Aí tem o hidrogênio aqui no canto, que também é ametal, tá? Lembrando que o hidrogênio também é ametal, ok? Mas que o hidrogênio é uma exceção, beleza? Bom, então, embaixo da escada, vamos pensar assim, os metais não tendem a ser mais densos? Lembra da história da densidade? Quem é mais denso, fica embaixo. E quem é menos denso, fica em cima, tá? Isso daí é só uma maneira de memorizar, ok? Bom, então voltando aqui, vamos pensar no sódio e o cloro, né? Vocês já viram toda a introdução nas aulas a respeito da ligação, né? O porquê que os átomos se ligam. Os átomos se ligam para adquirir estabilidade eletrônica e tal. E como que a gente vai fazer essa combinação? Basicamente, essa revisão é isso daqui. Como que eu faço a combinação entre eles? Nós já vimos que, de acordo com a regra do octeto, quem tem um elétron na última camada tem uma tendência de perder esse último elétron, não é? E esse daqui que tem 7 elétrons, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar um e ficar com 6. Quem perde um fica positivo, né? Ficou feio esse sinal, hein? E quem ganha um fica negativo. Mas vamos lá. Como a gente representa isso daí? Sódio Na. Aí o sódio tem um elétron. Eu vou colocar um xizinho aqui para representar o elétron do sódio. E eu tenho o cloro. E o cloro tem 7 elétrons. Eu vou representar os 7 elétrons ao redor do cloro. Coloco girando. Depois vocês vão entender por que eu coloco girando. 2, 4, 5, 6, 7 elétrons. A gente sabe que o cloro quer ganhar um elétron e o sódio quer perder. Então eu vou, digamos assim, unir o útil ao agradável aqui. O que vai acontecer? O sódio vai perder um elétron para o cloro. Quando o sódio perde um elétron, ele forma sódio mais. E o cloro que ganhou esse elétron, ele vai formar cloro. A gente representa assim, ó. Coloca um colchetes, coloca os elétrons em volta, opa, bolinha, tá? E coloco aqui a carga, menos. Perceberam que eu precisei de um sódio e um cloro, não é? Então isso daqui vai formar a substância NaCl. NaCl é o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio. Bom, essa forma de representar aqui é a chamada fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, tá? Fórmula eletrônica que representa os elétrons. E essa forma aqui, ela vai ser a fórmula iônica, a fórmula iônica. A fórmula iônica, ela me dá a proporção entre os elementos, entre os átomos dos elementos que eles se combinaram na formação de uma ligação iônica, ok? Bom, esse exemplo aqui é um exemplo simples, tá? Um dos exemplos mais simples. Agora vamos para o outro caso. Perceba que eu tenho de novo o Na, que a gente já sabe que ele tem um elétron na última camada, né? E o oxigênio. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está a camada de valência, 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, ok.
Ah, professor, por que você não colocou xizinho agora? Eu só coloquei ali em cima para diferenciar, tá? Pode colocar tudo bolinha, é até mais fácil para você resolver usando tudo bolinha. Mas vamos lá. Eu tenho o sódio precisando perder um elétron. Eu tenho o oxigênio precisando ganhar 2. Por que ganhar 2, professor? Ó, ele tem 6 na última camada. Para ficar com a configuração do gás nobre, ele ganha 2, regra do octeto, né? Ou então eu posso pensar o seguinte, qual é a família do oxigênio? Vamos lá para a tabela. Oxigênio está aqui, 16. Quem que é a coluna 16? A 16 é a 6A. É aqui, ó. 1A, 2A. Pula todo o meio. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e gases nobres 8A. Tá? Então, de novo, 1A, 2A. Pula essa parte rebaixada, que são os elementos de transição. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Perceba que a 13 coincide com a 3A, 14, 4A, 15, 5A e 16, que é do oxigênio, 6A. 6A quer dizer que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ó, a distribuição eletrônica comprovando isso daqui, ó. 2, 4, com 4 aqui, 8, né? Então, somando aqui da camada de valência, 6 elétrons na última camada. Circulei o 6 aqui, não é esse 6, né? Esse 6 aqui é caso ele ganhe 2 e fique com 6. Então, o oxigênio tem 6 para 8, mais fácil ele ganhar 2, não é? O sódio tem 1, mais fácil perder 1 do que ganhar 7. Então, o sódio faz o quê? O sódio perde um elétron para o oxigênio. Legal. O sódio precisava perder um elétron, perdeu. Sódio ficou estável. Só que tem um problema. O oxigênio ganhou quantos elétrons? 1. E o oxigênio precisa ganhar 2. Então, o que acontece nesse caso? Você coloca outro sódio. Por quê? Porque daí esse outro sódio vai perder um elétron para esse oxigênio. Agora sim, o oxigênio precisava ganhar 2 e ganhou 2. E cada sódio, cada um desses átomos de sódio, né, perdeu um elétron. E como vai ficar a fórmula iônica aqui, né? Você vai representar assim, o Na, quantos sódios tem aqui? 2. Então eu coloco 2 aqui embaixo, né? Na fórmula a gente não coloca o número de átomos do elemento aqui embaixo. 2. Aqui a gente vai pôr aqui embaixo também. Cada sódio perdeu um elétron, então cada sódio é 1 mais. E o oxigênio? Abre o colchetes, coloca os elétronzinhos em volta dele, né? E aqui, oxigênio, 2 menos. Ok? Quantos átomos de oxigênio tem? 1. Não preciso colocar o 1 aqui embaixo. Então está aí a minha fórmula, né, eletrônica. E a fórmula iônica? Na2O. Beleza? É isso daí. Substância Na2O. O nome é óxido de sódio, mas a gente não precisa saber agora. Na sequência, CaCl2. Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica de novo? Não vamos fazer a distribuição eletrônica de novo. O que a gente faz? A gente vai na tabela periódica, procura o cálcio. Cálcio está aqui na tabela periódica, segunda coluna, família 1A, família 2A. O cálcio é da família 2A. Se o cálcio é da família 2A, quantos elétrons na última camada? Opa, saiu, desfocou. Então ele tem 2 elétrons na última camada. E o cloro, que a gente já viu que tem 7, mas só para conferir, vamos lá? Cloro, família 17. 17 é a 7A. Cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, aqui eu tenho cloro, com 7 elétrons na última camada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou combinar cálcio e cloro. Beleza, mas como que vai ser isso daí? O cloro tem 7. Tem duas opções, ou perde 7 ou ganha 1. Mais fácil ganhar 1. Cálcio tem 2. Ele pode ganhar 6 ou perder 2. Mais fácil perder 2, não é? Então, o que acontece? O cálcio vai lá e perde um elétron para o cloro. O cloro tinha 7, agora tem 8. O cloro precisa ganhar mais elétrons? Não, não precisa. Inclusive, ele não vai ganhar mais elétrons. E o cálcio ainda precisa perder 1. Então, você vai fazer o quê? Coloca outro cloro. Coloquei outro cloro.
E aí, esse cálcio perde o elétron para esse outro cloro. Pô, beleza. O cálcio perdeu os dois que estava precisando perder? Perdeu. Cada cloro ganhou um que estava precisando ganhar? Ganhou. Então está todo mundo feliz, todo mundo estável. Como que eu vou escrever isso agora? Eu tenho aí cálcio, né? 2 mais. Por que cálcio 2 mais? Porque o cálcio perdeu 2 elétrons. E o Cl? Cl, né? Coloca as bolinhas em volta. Colchetes. Beleza. Qual que é a carga do Cl? Cl é menos. Quantos Cls? 2. Então você vai colocar o 2 aqui. O cálcio, como é um só, eu não preciso colocar nada. E a substância que vai formar é o CaCl2. CaCl2, cloreto de cálcio, só de curiosidade, tá? O cloreto de cálcio é uma substância que absorve muita umidade do ar. Ele absorve tanta umidade que vira até mesmo uma solução. Eles usam para tirar a umidade de guarda-roupa, aquelas potinhos que você compra, cheio de pedrinha branca dentro, é cloreto de cálcio, ok? Então aqui, ó, cálcio família 2A, perde 2 elétrons. Cloro família 7A, ganha 1 elétron, né? Então eu preciso de 2 cloros para ganhar 2 elétrons, beleza? Próximo exemplo, alumínio e flúor. Como que vai ficar a questão do alumínio e do flúor? Vamos lá na tabela periódica. Alumínio. Alumínio, metal, família 3A. Então, o alumínio, família 3A. Família 3A tem 3 elétrons na última camada. Vou colocar assim, tá? E o flúor? 17, família 7A. Quantos elétrons na última camada? 7 elétrons. Então, o flúor, 7. Eu vou colocar direto assim, sem girar, tá? Bom, eu tenho o alumínio, precisa ou perder 3 ou ganhar 5. Mais fácil para ele perder 3. E o flúor, que ou ganha 1 ou perde 7. Mais fácil ganhar 1. Então, o alumínio vai lá e doa um elétron para o flúor. O alumínio doa um elétron para o flúor fica estável. E o alumínio? O alumínio não, porque o alumínio precisa perder 3 elétrons. Então eu faço o quê? Coloco mais um flúor. E aí o alumínio vai lá e perde um elétron para esse flúor. O alumínio está estável? Ainda não, ele precisa perder mais um elétron. Então, coloco outro flúor que consegue ganhar esse outro elétron do alumínio. O alumínio precisava perder 3 elétrons e cada flúor precisava ganhar 1. Então eu precisei de 3 flúor para ganhar os 3 elétrons do alumínio. E como que vai ficar a fórmula aqui, representando os íons? Alumínio perdeu 3 elétrons, alumínio 3 mais. Quantos alumínios? Um só. E o flúor? O flúor vai ser o ânion. Então a gente coloca aqui, representa os elétronzinhos em volta, né? Foram quantos flúor? 3. E a carga? Menos. Substância AlF3, fluoreto de alumínio. Beleza? Agora, esse exemplozinho aqui dá trabalho. Olha só, eu tenho o alumínio, que a gente já viu, que tem 3 elétrons na última camada, e tem o oxigênio, que a gente também já viu, que tem 6 elétrons na última camada. Então, vamos lá. Alumínio, 3. Oxigênio, vou colocar um pouquinho para cima aqui, porque eu já tenho uma ideia de como vai ficar, né? Então, vamos lá. O alumínio, 3 elétrons na última camada, precisa ganhar ou perder. A gente já sabe que ele precisa perder 3. E o oxigênio tem 6, ou ele perde 6 ou ganha 2. A gente já sabe que é mais fácil ganhar 2, não é? Para ficar com 8. O alumínio vai lá e perde 2 para o oxigênio. Beleza, o oxigênio ficou estável. E o alumínio? Não, o alumínio precisa perder mais 1. Percebam que eu estou combinando só alumínio e oxigênio, não vai entrar outro elemento na jogada. Então eu preciso colocar outro oxigênio, porque eu preciso colocar alguém que vai ganhar esse outro elétron. Beleza, então tá, o alumínio ficou tranquilão, né? Perdeu o elétron, precisava perder. Só que tem uma coisa, esse oxigênio aqui ainda precisa ganhar outro elétron. Então o que eu faço?
coloco outro alumínio. Né? Eu tenho só oxigênio e alumínio, quem dá elétron é alumínio. Beleza, o alumínio foi lá, deu outro elétron. Os dois oxigênios estão aqui estão estáveis. E o alumínio? O alumínio ainda precisa perder 2. Então o que eu faço? Coloco outro oxigênio que vai ganhar esses 2. Tá? Pessoal, essa é a maior combinação que a gente tem. Tá? E aí eu tenho isso daí. Não é? Então como que ficou? Alumínio. Cada alumínio perdeu 3 elétrons, não é? Então alumínio, 3 mais. Quantos alumínios tem? 2. Então 2. E o oxigênio? O oxigênio representa uns elétronzinhos aqui, não é? Fecha colchetes. Quantos oxigênios tem? 3. Cada oxigênio ganhou 2 elétrons. 2 elétrons. Ok? Agora, percebam que todos esses que eu expliquei, quando você for olhar na tabela, você vai ver que eles são metais. Aqui eu tenho um caso de um composto iônico formado só por A metais. Nesse caso aqui eu tenho o íon amônio e o íon nitrato, tá? NH4+ e NO3-. Como que esses dois vão combinar para formar um composto? A gente tem que ver uma coisa primeiro. Olha só, vamos voltar lá no primeiro íon, né? No NaCl. O NaCl não foi Na+, Cl-. 1 mais com 1 menos, total das cargas dá 0. Vamos para o próximo. 2 vezes 1 mais, aqui vai ser 2 mais o total das cargas. 2 mais com 2 menos, 0. Zerou a carga de novo. Aqui, ó, 1 vezes 2 mais, 2 mais. 2 vezes 1 menos, 2 menos. 2 mais com 2 menos, 0 de novo. E aqui, 1 vezes 3 mais, 3 mais. 3 vezes 1 menos, 3 menos. 3 mais com 3 menos, 0. 2 vezes 3 mais, 6 mais. 3 vezes 2 menos, 6 menos. 6 mais com 6 menos, 0. Então eu tenho que combinar esses dois, de modo que o total das cargas dê 0. 1 mais com 1 menos, 0. Então, NH4, NO3. Vocês ouviram falar daquela explosão que teve no Porto esses dias atrás, lá no Líbano? Então, o composto que explodiu lá é esse composto aqui, ó, nitrato de amônio, NH4NO3, usado como fertilizante. Tá? Ô, professor, e se fosse, por exemplo, o NH4 com sulfeto? Né? Se fosse esse caso aqui, eu teria o NH4 e o enxofre. Só que olha só, aqui é 2 menos, né? Aqui tem que dar um total de 2 mais, não tem? Então eu teria que multiplicar por 2 esse íon, por 2 aqui, ó. Então seria NH4 2S. Seria sulfeto de amônio daí o composto, ok? Lembrando que os nomes, por enquanto, não serão cobrados, tá? Tem uns macetezinhos de cursinho, essas coisas assim, que ensina, né, que pode ou não dar certo. Então, por exemplo, ó, alumínio e oxigênio. Como que eu poderia fazer? O alumínio, família 3A, eu já sei que perde 3, fica 3 mais. O oxigênio, família 6A. 6A ganha 2, então eu já sei que é 2 menos. A gente chama de regra do tombo ou regra do escorregador. Fica Al2 e aqui O3. Né? A fórmula do composto é essa, ó, Al2O3, né? Não foram 2 alumínios e 3 oxigênios? Alúmina, ou óxido de alumínio. Esse daí é o principal componente da bauxita. Bauxita é o minério de alumínio. Tá? E toda vez que você pule uma panela de alumínio, né, que você fica lá esfregando para ela ficar brilhosa, daqui a pouco ela perde o brilho, e perde rápido, viu? Embora às vezes a gente não perceba, mas o brilho original perde rápido. É porque forma esse composto aí em cima, esse óxido de alumínio. Beleza? Bom, e esse macetezinho, ó, dá certo aqui também, ó. Pode ver, ó, 3 mais 3. Aqui é 1 menos, ó, 1. Né? Aqui, ó, 2 mais 2. Aqui é 1, né? Aqui 1 também. Isso dá certo. Quando que isso não dá certo? Em caso assim, ó. Vamos supor que eu pego lá o magnésio. Opa, saiu do foco. E o oxigênio. O magnésio, olhando aqui, ó, família 2A, né? 2A.
Magnésio família 2A, 2 elétrons na última camada. Vou colocar aqui. Oxigênio 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Família 2A, ou perde 2 ou ganha 6. Mais fácil perder 2. Família 6A, ou ganha 2 ou perde 6. Então, magnésio perde 2, oxigênio ganha 2. Eu vou ter aqui Mg, perdeu 2, 2 mais, e oxigênio, ganhou 2, 2 menos. Composto de fórmula MgO. Bom, nesse caso aqui, 2 mais com 2 menos, 0. Total das cargas sempre dá 0. Mas eu não posso usar a regrinha, porque daí ficaria 2 e 2. Ficaria Mg2O2. Só que quando são iguais, 2 e 2, você simplifica e fica 1, 1. Beleza? Então, sobre compostos iônicos, a dica que eu tenho para dar é essa daí.